Fala, Tricolada! Beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Tá difícil segurar a ansiedade, a preocupação. Não vamos pegar qualquer adversário, é uma final de Taça Libertadores. Esse pré-jogo aqui para mim é histórico, é emocionante para mim. Não é um pré-jogo de Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Brasileirão, não. É de um título inédito, um título que nós não temos ainda, de final de Libertadores. Então vai ficar marcado para mim esse pré-jogo, vai ficar marcado na história também desse canal, dos torcedores, de todo mundo que está assistindo esse vídeo. E, cara, com o coração na boca. Boca. Cara, a gente vai pegar qualquer adversário, vamos pegar um adversário que está acostumado a fazer final de Libertadores, é a nossa segunda. Nós já perdemos um título em casa, em pleno Maracanã. Lá naquela época, em 2008, era ida e volta. Nós não fomos muito bem com a altitude lá contra a LDU, na volta a gente atropelou, mas perdemos nos pênaltis, fomos muito prejudicados durante a partida, teve pênaltis que não foram marcados por um árbitro argentino. Mas mesmo assim, eu prefiro o jogo de ida e volta para uma final de campeonato tão importante como esse, porque o jogo único, não basta o Fluminense ter os melhores jogadores, porque eu acho, na minha opinião, que o Fluminense tem os melhores jogadores. Até entre Cano e Cavani eu prefiro o Cano, mesmo com a história toda que o Cavani tem. Porque o jogo único tem tem situações que pode jogar por água abaixo e tirar do favorito o mérito da vitória ou tirar a vitória do favorito. Cito aqui um exemplo. Na Copa de 90, o Brasil massacrou a Argentina, Maradona pegou uma bola, saiu driblando todo mundo, deixou o Canidia na cara do gol, 1-0 a Argentina. A Argentina só fez isso o jogo todo. Era jogo único. Como Brasil e Bélgica, como outros jogos, Brasil e Itália, na Copa de 82, Brasil muito melhor, muito mais time que a seleção italiana. O Paulo Rossi não fez nada o campeonato todo e um passe errado do Cerezo. Então acontece isso, passe errado, uma falha da zaga, um mau posicionamento, a falha do goleiro, um gol perdido debaixo da trave, dá moral para o adversário. A experiência, não qualquer time, é o Boca Juniors, está acostumado, a final de campeonato, são 6 finais de Libertadores, nós estamos indo para a nossa segunda. É a tensão de você estar jogando em casa, depois de, em 2008 você perdeu em casa, você tem a segunda chance de decidir uma Taça Libertadores na sua casa, mesmo dividido, vai ter 30 mil argentinos dentro do estádio, que compraram ingresso, 20 mil no setor norte, 10 mil ali no setor misto, então são 30 mil argentinos também cantando o jogo todo. Mas tem o peso de você jogar no Maracanã, você jogar em casa, você dar a resposta, mas na tua cidade, após o jogo você vai ter que encarar os seus torcedores no final de campeonato, que é o jogo mais importante da história desse clube, que é a história do Fluminense. E ficar marcado na história do Fluminense Futebol Clube. Então todos esses jogadores, os mais jovens, como André, Martinelli, o John Kennedy, os mais experientes, como Felipe Melo, Cano, Ganso, Marcelo, mesmo o Marcelo com uma cacetada de títulos e finais de campeonato na Europa, eu tenho certeza que ele vai estar assim, com uma responsabilidade enorme sobre os seus ombros. Que jogão, meu amigo, que jogão teremos no Maracanã às 17 horas, com transmissão pela TV Globo, com a arbitragem do Vilmar Rondon, colombiano, que amarra o jogo. É o árbitro apropriado para a equipe do Boca Juniors. Para que o Boca Juniors quer fazer e costuma fazer, de amarrar o jogo, segurar o jogo, cadenciar o jogo, para empurrar esse jogo para uma prorrogação, para uns pênaltis. Fez isso nas fases eliminatórias dessa Libertadores. O jogo acabou, 90 minutos, eles foram para os pênaltis e classificaram nas 3 partidas. É o árbitro favorito deles, é o cara que mais se encaixa pro método, vamos assim dizer, Boca Juniors de decidir jogos. É o senhor Vilmar Rondon, que apitou as finais de 2012, isso é bom. Apitou a final da Libertadores de 2012, a de 2013, com 2 clubes brasileiros que se tornaram campeões pela primeira vez, que foi o caso do Corinthians e do Atlético Mineiro. Por que não a terceira vez agora com o Fluminense? Se o Corinthians e o Atlético tiveram a felicidade de conquistar sua primeira Libertadores com o Vilmar Rondon apitando, creio eu que chegou a vez do Fluminense. Mas tenho muitas restrições a esse árbitro. Cabe ao Fluminense não permitir que ele faça isso.
começo do jogo, matar logo a partida. Parece que o Fluminense vai jogar com 4 atacantes, parece que o Fluminense quer decidir logo esse jogo no início, os 15, 20 minutos iniciais, pela provável escalação do Fluminense. Esse é o caminho. Então vamos lá. Nessas Libertadores, o Wilmar Rondon apitou Sport Cristal 1, Fluminense 3. Ele não marcou um pênalti claríssimo em cima do Germancano. Aí já é um erro desse árbitro, já nessa Libertadores contra o Fluminense. Apitou também uma derrota para o Fluminense lá na Argentina para o River Plate, né? 2-0 River em cima do Fluminense. E agora apita esta final. Já na estatística do confronto direto entre Fluminense e Boca Juniors, a coisa está bem equilibrada. São 6 jogos na história, 2 vitórias do Fluminense, 2 empates e 2 derrotas. Um equilíbrio total, 8 gols do Fluminense e 8 gols do Boca Juniors. Em mata-matas, em 2008, numa semifinal, o Fluminense se classificou. O primeiro jogo foi 2-2, Boca e Fluminense na La Bombonera, e o jogo da volta foi 3-1 Fluminense no Maracanã. Já em 2012, deu Boca Juniors nas quartas de finais. Esse jogo contra o Boca, em 2008, uma semifinal, graças a Deus eu estava no Maracanã e vi essa partida. Conca fez gol, Dodô fez gol, foi um jogo incrível essa semifinal que levou o Fluminense para sua primeira final de Libertadores. Já em 2012 o Fluminense foi eliminado pelo Boca, então uma classificação de uma semifinal e depois uma eliminação nas quartas de finais. Primeiro jogo na Bombonera foi 1-0 para o Boca e jogando em casa foi 1-1, eliminando o Fluminense. O Boca Juniors eliminou o Nacional, nessa Libertadores, eliminou o Nacional do Uruguai nos pênaltis, nas oitavas de finais. Nas quartas de finais eliminou o Racing, um clássico nacional. E na semifinal eliminou o Palmeiras. Todas essas 3 eliminações do Boca Juniors foram nos pênaltis. Então E recentemente na Copa da Argentina, se eu não me engano foi o Tadieres, eles também eliminaram na disputa por pênaltis. É um clube talhado, principalmente nesse ano de 2023, principalmente nessa temporada, de levar os seus jogos até os minutos finais, empurrar para uma prorrogação ou pênalti. Nessa final teremos prorrogação. Então nos pênaltis eles se garantem. Então essa é o objetivo deles. Foi assim contra o Nacional, foi assim contra o Racing e contra o Palmeiras, e não deve fugir disso também contra o Fluminense. Já o Fluminense eliminou o Argentino Júnior nas oitavas de finais. Nas quartas de finais eliminamos o Olímpia do Paraguai e na semifinal eliminamos o Internacional, que também é um clássico aqui nacional. Então Fluminense e Internacional na semifinal. Esse foi o caminho do Fluminense até essa disputa às 17 horas no Maracanã. O Boca Juniors tem desfalques, que é o Zebadios, está fora do jogo, problemas nos ligamentos do joelho. O zagueiro Rojo foi expulso na semifinal contra o Palmeiras, está fora. Rojo, que é capitão, zagueiro, capitão da equipe, está fora da grande final. Já o Fluminense não tem desfalques, né? O Nino se recuperou da torção no joelho que ele teve na seleção brasileira, e o Felipe Melo também com seu problema muscular treinaram normalmente a nossa dupla de zaga. O time estará completo. E o Boca, apenas o Zebário está fora do jogo, e o zagueiro titular, o Rojo. O Rojo já tem até um substituto, que é o Valentini, vai fazer a função ali de zagueiro da equipe do Boca. Vamos para a escalação deles? Como o Boca Juniors deve ir a campo nesse jogo contra o Fluminense? O goleiro é o Romero, pegador de pênaltis. Toda a aposta do Boca é nesse goleiro. Na lateral direito, o experiente Advíncula. Bom lateral direito, firme na marcação e bom no ataque. A dupla de zaga é formada pelo Valentini, no lugar do Rojo, e o Figal. Os dois ali formando a dupla de zaga. Na lateral esquerda também o bom Fabra. Se eu não me engano, o Fabra é colombiano, também jogou pela seleção colombiana. Meio de campo formado por Ezequiel Fernandes e Matias Fernandes, a dupla de Fernandes ali no meio de campo. Boa dupla de volantes. Eles têm um bom time. Eles jogam ali, amarrando o jogo, empurrando para a disputa por pênalti. Mas eles sabem jogar. Eles sabem. No primeiro jogo contra o Racing, eles pressionaram o Racing, buscaram um ataque. É um time que sabe jogar e sabe jogar no ataque, tem bons jogadores. Então é perigoso.
Então, Ezequiel Fernandes e Matias Fernandes ali no meio de campo. Um pouquinho mais à frente, o Barco pelo lado esquerdo, um garoto de 19 anos, um ruivinho bom de bola. Pelo lado direito, o Medina. Eles costumam trocar também de posição durante a partida. E a dupla de ataque, Cavani e Merentiel. Então, um quarteto de ataque de respeito aí do técnico Jorge Almirão. Esse é o time do Boca Juniors para encarar o Fluminense. Então, um time completo, e vamos para a escalação, a provável escalação do Fluminense, porque ainda, na minha opinião, eu acho que o 4-2-4 não seria ideal para essa partida, mas tem gente afirmando que viu algumas coisas dos treinamentos do Fluminense que antecede esse jogo. O Fluminense treinou com 4 atacantes, eu acho que é temerário, porque você jogar com apenas 2 meias, no caso Ganso e André, eu acho que a chance de você perder esse meio de campo é muito grande, ainda mais com um time experiente que gosta de ocupar esse espaço do meio de campo e dosar o jogo, cadenciar a partida, é ruim. Eu acho que o Fluminense deveria ter mais um volante ali, mais um volante com capacidade de criação ou de movimentação, o André com o Alexander e o Ganso, ou André, Martinelli e Ganso, 3 jogadores ali, tiraria o JK e apostaria o JK no segundo tempo. Mas parece que o Fluminense vai no 4-2-4. Com o Fábio no gol, na lateral direita o Samuel, a dupla de zaga formada por Felipe Melo e Nino. Na lateral esquerda o Marcelo, meio de campo formado por Ganso e André. E o quarteto de ataque com Keno, Cano, JK e Arias. Esse é o provável time, postando todas as suas fichas aí nos 4 atacantes para empurrar a equipe do Boca Juniors e decidir logo o jogo para forçar, né? Pelo que eu entendo nesse 4-2-4 é fazer o que fez contra o Olímpia nas quartas de finais. Abafar, pressionar, adiantar linhas, fazer seus gols e fazer com que o Olímpia saia para o jogo. E quando o Boca sair para o jogo, foi isso que aconteceu contra o Olímpia nas quartas de finais, quando o Boca sair para o jogo, quando estiver já tomando 1-0, aí os espaços começarem a aparecer. O que o Fluminense não quer é esse jogo que o Boca Juniors faz, espera o adversário fechadinho ali, esperando o erro, um vacilo para fazer as suas ações. E empurrando o jogo minuto a minuto, primeiro tempo, segundo tempo, para uma disputa por pênalti. O Fluminense vai ter que ter a iniciativa do jogo. Aí por isso aposta nos 4 atacantes, para poder forçar o Boca Juniors a abrir e sair, para jogar também para trocação e tentar empatar a partida. Então essa é a iniciativa do Fernando Diniz com esses 4 atacantes, a gente espera que dê certo. É um jogo que não pode ter erro, um jogo que não pode ter vacilo, um jogo que o Fluminense não pode pipocar, é um jogo que o Fluminense tem que jogar toda a sua vida e toda a sua alma nesse jogo. É o jogo da história de todos nós. Então, tem que ter mais raça do que eles, tem que ter mais vontade do que eles, tem que suar mais do que eles, tem que correr mais do que eles, tem que vibrar mais do que eles. Não adianta jogar só futebol. Tem outras variáveis, outras coisas que tem que ser feita para conquistar essa classificação. O Fluminense precisa fazer. Tudo que um jogador de futebol precisa nesse jogo, ele tem que jogar dentro de campo. Se despir dentro do campo de todas as suas qualidades, força, energia, suor. Porque se só se preocupar em jogar bola e não for peitudo, não botar dedo na cara, não entrar em dividida, não mostrar raça e vontade, ainda mais contra um adversário argentino, amigo, só o futebol não basta. Tem que ter isso tudo. É raça, vontade, vibração, é ser guerreiro dentro de campo. E a torcida na arquibancada jogando minuto a minuto. Em nenhum momento deixando de cantar. Se tiver uma adversidade, uma dificuldade, o time não estiver bem, a torcida tem que entender que esse é o jogo da nossa vida. Então a torcida tem que entender que o jogador que está dentro de campo precisa desse apoio que vem da arquibancada. Porque esse momento ruim pode se tornar, com o grito da galera, em força para que a coisa se transforme a nosso favor. Então torcida e jogadores todos juntos, num só grito, numa só vontade, empurrando o Fluminense para a vitória, e se Deus quiser. Cara, esse para mim foi o pré-jogo mais tenso que eu fiz, porque está envolto em um monte de emoção e tensão para essa grande final. Tomara que isso acabe logo, e acabe logo muito bem. Bem para o nosso lado e com o título da Taça Libertadores. Não vejo a hora do apito final. Deixa o like, se inscreva, compartilhe, até o próximo vídeo. Tô indo nessa. Flui!